Oi, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma palestra que nós tivemos na capela do dia 26 de agosto de 2025. E essa capela foi ministrada pelo pastor Cirilo Gonçalves, e onde o título da palestra é O Modelo Bíblico de Pregação Expositiva em Atos 2. Bom, a pregação expositiva bíblica ela tem sido muito valorizada ao longo da história. E o texto de Atos 2 é considerado um modelo clássico desse tipo de pregação. E pregadores como Stott, MacArthur, Hernandes Dias Lopes, eles reconhecem esse texto como um texto padrão para a pregação expositiva. E eu gostaria aqui de deixar alguns tópicos que nós devemos seguir para quando nós formos produzir sermões. E esse padrão ele deve ser seguido porque nós temos vários estudos e uma métrica a ser desenvolvida a respeito desse tipo de sermão. E o primeiro padrão que nós devemos seguir é que o modelo de pregação de Atos 2, quando nós selecionamos um texto, e mais especificamente esse texto, nós devemos primeiramente apresentar o texto. Então, nesse texto, Pedro ele inicia mostrando que sua mensagem vem da palavra de Deus. A partir daí, nós lemos o texto. Pedro ele lê essa passagem de Joel, ele completa, na verdade, a passagem de Joel, e ele coloca o foco no texto inspirado. Nós devemos também explicar o texto. E Pedro ele interpreta quem é o Senhor e que deve ser invocado. Quem é o Deus que deve ser invocado neste texto de Atos 2, que é Jesus o Nazareno. Nós precisamos também fundamentar com os outros textos. Quais são os outros textos que nos dá base para que a gente tenha e consiga retirar a ideia principal do texto? E nesse texto de Atos 2, Pedro ele reforça a explicação citando 3 salmos messiânicos. Então ele utiliza 3 salmos messiânicos, incluindo nesse texto onde ele estava utilizando para fazer a sua pregação, onde nós estamos utilizando para construir um sermão expositivo. E ele faz uma breve explicação do que são esses 3 salmos. O passo seguinte é, nós devemos sintetizar a mensagem a ser passada. Então, o que Pedro faz nesse texto? Pedro ele resume tudo no texto de Atos 2, versículo 36. Deus fez Jesus, Senhor e Cristo. Outro passo muito importante é aplicar o texto. Pedro ele também faz uma aplicação direta neste texto. Ele pede para que as pessoas se arrependam, para que as pessoas se batizem e para que as pessoas recebam o dom do Espírito Santo. Então, tendo isso como base, nós precisamos entender que há 5 aplicações práticas diante de um sermão expositivo. Devemos pregar apenas as coisas de Deus e de sua palavra. A palavra precisa penetrar e compungir o coração das pessoas. Nós devemos apresentar que o arrependimento é indispensável. Precisamos também enfatizar que o batismo é uma resposta pública do povo que ouve, da nossa audiência. E precisamos também enfatizar que é importante ter uma vida no Espírito após a conversão. E tendo como conclusão, o modelo bíblico é apresentar, ler, explicar, fundamentar, resumir e aplicar. E quando o pregador ele exalta a palavra de Deus, ele transforma vidas. Então que você possa utilizar essas aplicações, as 5 aplicações práticas para construir um sermão expositivo, de maneira com que a sua audiência
ela possa perceber a necessidade de entregar a sua vida, de viver no Espírito, para que haja uma verdadeira transformação no seu interior. Tá bom? Aqui vai mais uma dica. Um abraço.